Engraçado que as crianças aqui na frente não tem grande diferença de tamanho. O tio Rogério agradeceu pelas crianças, eu me senti lisonjeado também. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. 1 Pedro, no capítulo 1, a gente vai falar sobre os versículos do 1 ao 9. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Essa primeira carta de Pedro, ela é direcionada a uma igreja que está sofrendo. Aqueles que estão dispersos, aqueles que estão sofrendo, passando por dificuldade. E a gente vê aqui, vai ler nesses primeiros versículos, e no decorrer da carta também, a gente vê uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento. E logo nesse começo, ele relembra algo fundamental para que essa esperança faça sentido. A quem ele está se direcionando? Ele está se direcionando aos eleitos de Deus. Então, primeiro vamos meditar nisso, sobre os eleitos de Deus. Quem são esses eleitos? Logo no início, a gente tem uma palavra que é segundo o pré-conhecimento, ou segundo a presciência de Deus. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. E aqui, a gente tem um ponto que é muito interessante, é muito discutido na igreja hoje, sobre o porquê os eleitos são eleitos. E esse texto é um texto usado em alguns momentos para defender que Deus elege a estes, porque Deus sabe que estes, Deus pré-conhece que estes o adorarão, que estes serão fiéis a Ele. Algumas linhas defendem isso. Voltando para o texto, olha o que o texto diz. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Então aqui a gente tem uma resposta do o que é esse pré-conhecimento. Deus sabe previamente, Deus conhece previamente a obra que será feita, porque essa obra é do próprio Deus. É a obra santificadora do Espírito de Deus. O Senhor conhece previamente todas as coisas, não só essa. Dentre elas, dentre todas as coisas, o Senhor sabe aqueles que serão salvos. E o Senhor sabe aqueles que serão salvos porque há em ação a obra santificadora iniciada pelo Espírito Santo de Deus. E para quê? Para a obediência. E essa obediência a Cristo, essa obediência dos eleitos a Cristo, torna concreto o ato dos eleitos serem eleitos de Deus. Lembrando, onde se inicia isso? O que é esse pré-conhecimento? Esse pré-conhecimento é o conhecimento dos seus próprios atos. É o conhecimento das suas próprias obras. É o conhecimento da ação do seu Espírito Santo na vida dos eleitos. Deus sabe anteriormente, porque Deus fez anteriormente. Escolhidos desde antes da eternidade. A obra de Deus traz esse grande mistério a nós. Então, continua uma pergunta, né? Ok, Deus sabe que existe essa obra, Deus sabe quem são os eleitos porque Ele faz essa obra nos eleitos. Mas, e o homem? Como o homem reage a isso? Como que fica a ação do homem no meio dessa ação toda de Deus? Porque aqui parece, até na cabeça de algumas pessoas que leem
essa parte, essa exposição que fala que Deus elege, que Deus faz a obra, parece que o homem não participa. É só passivo no meio dessa equação. E mais à frente, ele fala que essa obra é santificadora. Ou seja, é uma obra santificadora do Espírito, mas ela tem como objetivo a obediência a Cristo. Bom, como a gente falou, se há uma obra acontecendo aqui, essa obra não é do homem, mas do Espírito inicialmente. Mas a obediência dos eleitos evidencia a obra de Deus, evidencia a eleição de Deus. Por que é importante trazer isso aqui também? Para que a gente não caia no erro que algumas doutrinas também têm aparecido com essa visão, para que a gente não caia no erro que Deus nos escolheu, Deus fez sua obra, e a partir desse momento, as coisas que eu faço já não têm grande importância. Porque eu já sou eleito. Porque eu já estou com Deus. Porque meu futuro já está garantido. E aqui a gente tira boa parte da responsabilidade do homem. Então, só nesses 2 primeiros versículos, a gente conseguiu trabalhar um pouco com os 2 extremos. Com o extremo de Deus conhece a obra do homem e por isso ele o escolhe. A gente já sabe que esse extremo não é o que o texto mostra, porque Deus faz essa obra no homem. E também fugimos do extremo que a obediência humana não é importante, porque a obra é feita por Deus. Então, a gente aqui, só nesses 2 primeiros versículos, Pedro expõe isso de maneira clara para aqueles que estão ouvindo a mensagem. Vocês precisam evidenciar, através da obediência, a obra que Deus tem feito em vocês. Em terceiro lugar, nesse primeiro ponto dos eleitos, a gente traz a aspersão do sangue de Cristo. Na última parte do versículo 2, ele fala para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. O que é a aspersão do sangue de Cristo? Por que ele está usando esse termo aqui? Ele está falando da garantia da purificação dos pecados. Então, aqui, quando ele traz a necessidade de aspersão do sangue de Cristo, mais uma vez ele reitera que aqueles que são eleitos de Deus ainda precisam ter seus pecados purificados, ainda dependem do sacrifício de Cristo. Isso não é algo que foi rompido no momento da justificação, é algo que não foi rompido completamente no momento da conversão, mas é algo que nós, enquanto homens, enquanto em carne, necessitamos todos os dias. Necessitamos ser lavados pelo sangue de Cristo. Necessitamos do perdão dos nossos pecados. Cristo fez isso de uma vez por todas. Mas como Miguel costuma falar, é uma obra que foi feita, mas continua sendo eficaz, continua tendo força todos os dias. Por isso é tão importante lembrar: existe a obra do Espírito em nós, existe a obediência e existe também a garantia dos nossos pecados sendo purificados. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre essa garantia, vai falar um pouco mais sobre essa proteção vinda de Deus. E aqui a gente vai para a segunda parte, que vai do versículo 3 ao versículo 5, que ele fala um pouco sobre a herança que Deus preparou a esses eleitos. Diz assim, versículo 3 ao versículo 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus,
até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Aqui existe a herança de Deus. Essa herança de Deus ela é dada pela grande misericórdia de Deus, como é exposto aqui no versículo 3. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma vida e esperança. Na morte de Cristo, nós fomos lavados, como a gente acabou de falar sobre a aspersão. E aqui ele vai falar também sobre a ressurreição. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. E o que quer dizer? Enquanto na morte de Cristo nós fomos lavados, na ressurreição de Cristo nós fomos regenerados para uma viva esperança. Porque na ressurreição de Cristo, ele mostra que existe uma vida eterna. Ele mostra que a morte não contém os eleitos. Ele mostra que a morte não é capaz de parar o seu plano eterno. Aqui em João, capítulo 3, eu vou ler alguns versículos. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele explica um pouco da regeneração para Nicodemos, e aqui fica bem claro o que Pedro quer dizer. Jesus, falando com Nicodemos, ele fala assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Aqui o que ele está falando? Ele está usando aqui como exemplo a serpente que Moisés fez, sob o comando de Deus, no deserto, para que aqueles que fossem picados pela serpente não morressem. Nesse caso aqui que Jesus cita Nicodemos, o povo tinha sido castigado e com isso serpentes apareceram e picaram o povo. Então Deus pediu que Moisés construísse uma serpente. E quem fosse aquela serpente e olhasse para ela não morreria. Da mesma forma, Jesus aponta para si mesmo, falando que é necessário que aqueles que pecaram sejam regenerados e olhem para mim. E dessa forma eles não morram mais. Aqui, essa herança é muito mais do que não ir para o inferno. Essa herança é viver com Cristo. Essa herança é olhar para Cristo. Essa herança é um novo nascimento, é uma nova vida. No versículo 4, ele fala um pouco mais dessa herança. Uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. O que esse versículo 4 nos diz? Ele fala sobre o caráter dessa herança, que é diferente de todo o bem, de todo o ganho que a gente conhece. Hoje, tudo que a gente conhece aqui, tudo que a gente tem, tudo que é palpável, ou até as coisas impalpáveis, como a dignidade, como o respeito, todas essas coisas, elas podem ser corrompidas dentro do que vemos. Todas essas coisas, elas podem sofrer algum tipo de mácula, algum tipo de dano. Muito mais os bens materiais, que são ainda mais fluidos, né? Ainda mais difíceis de ser contidos. E diferente de tudo isso, o que a gente espera de Deus é impossível de ser perdido, é impossível de ser desgastado, é impossível de ser roubado, é impossível de ser corrompido. Mas isso só é verdade, essa herança só tem esse caráter se a herança que esperamos é a herança que está guardada nos céus.
Porque aqui traz a pergunta para a gente. Ok, a gente está falando sobre Cristo nos tirar do estado de perdição, Cristo nos tirar das dificuldades dessa vida e nos colocar num lugar melhor, nos colocar numa condição melhor. Mas essa condição melhor que almejamos, que imaginamos, ela está sendo imaginada, ela está sendo esperada com base na nossa ambição carnal. Ou seja, eu quero uma vida melhor segundo os meus desejos. Eu quero uma vida melhor comparada às dificuldades que eu tenho agora, por exemplo, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento, talvez na minha família, com amigos, no meu ambiente de trabalho, uma dificuldade de perseguição, uma dificuldade de doença. Qual o tipo de dificuldade que eu quero ser livre? Qual o tipo de herança que eu estou almejando? A herança que está sendo exposta aqui é muito clara. A herança da vida eterna com Cristo. E a herança da vida eterna com Cristo, ela, quando a gente fala isso, às vezes isso é muito abstrato para a gente. Às vezes isso vira uma filosofia na nossa cabeça que não tem muito... Ok, o que seria essa vida eterna com Cristo? Isso só vai se tornar claro para aqueles que foram tirados da morte. Isso só vai se tornar claro quando você percebe que a vida sem Cristo é uma vida vazia. Ainda que saudável, ainda que rica, ainda que bem relacionada, a vida sem Cristo é uma vida vazia. A única herança que é valiosa e faz sentido é a herança guardada nos céus para nós. Guardada nos céus para nós. Esse guardada aqui, o significado dessa palavra guardada vai se tornar ainda maior no versículo 5, que fala que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Ou seja, existe uma proteção de Deus aos eleitos. Olha como acontece esse caminho. São chamados, os eleitos são chamados, os eleitos são santificados e os eleitos são protegidos. São mantidos na mão de Deus. Deus faz todo o caminho do início ao fim, para que em momento nenhum isso escape, para que em momento nenhum a gente tenha dúvidas quanto ao caráter de Deus e quanto à bondade de Deus. Protegidos pelo poder de Deus até o último tempo. A gente não pode se enganar quando a gente vê a palavra protegidos. A gente está sendo protegido do mal, das ações, né, das ações do mal, das ações malignas. Mas a gente não pode se enganar que essa proteção é uma proteção que é a proteção da nossa própria impureza dos corações. Porque se somos protegidos de um mal, esse mal principal que somos protegidos é o mal do pecado, que é o que afasta o homem de Deus. E a gente lembra, Mateus 15, 19, Cristo fala que do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. De nós também somos protegidos. E isso fala diretamente com o que abordamos anteriormente, sobre as ambições carnais e a herança que nós queremos herdar. Precisamos também sermos protegidos desse mal querer,
dessa ambição maligna. Mais para frente, nos versículos 6 ao versículo 9, ele já trata daqueles que tiveram os seus corações transformados, daqueles que entenderam qual é a herança que está preparada e aqueles que entenderam qual é a ambição que precisa ser derrubada, aqueles que foram santificados pelo Espírito Santo. E no versículo 6, ele fala assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aqui ele já mostra algo que vem de alguém que foi transformado realmente por Deus. Aquele que exulta, ainda que por um pouco de tempo seja entristecido por todo tipo de provação. E que alegria é essa? Que exultação é essa que acontece em meio à provação? Essa é a alegria de conhecermos o poder de Deus e que somos protegidos por esse poder de Deus. Mas temos a consciência que esse poder de Deus não nos isenta de provações. A gente lembra 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18, Paulo falando que os nossos sofrimentos, e aqui ele dá dois adjetivos interessantíssimos para os sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória eterna pesa mais do que todos esses sofrimentos. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fixamos os olhos naquilo que não se vê. Fixamos os olhos em Cristo. Um Cristo que, mais à frente, nesse mesmo texto, vai falar aquele Cristo que nós cremos mesmo sem ver. Nós fixamos os olhos nele. Porque assim como o povo no deserto olhou para a serpente e foi curado, nós olhamos para Cristo e fomos curados. Nós olhamos para Cristo e fomos livres da morte. Nós fomos transformados. No versículo 7, ele continua falando: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O louvor em meio às provações atesta a fé como genuína, prova a fé como genuína. O louvor em meio às provações prova a fé como genuína. Porque sem a fé, e lembrando, a fé é vinda de Deus, sem a fé, é impossível que o homem natural enxergue que há um Deus soberano, passe por provações e ainda assim louve esse Deus. Porque é completamente contraintuitivo pensar isso. Que o homem saiba que existe um Deus soberano, que tem poder sobre todas as coisas, e mesmo assim ele sofre. Mesmo assim o homem sofre. Como? O que esse Deus está fazendo nesse meu momento de sofrimento? Quando esse sofrimento se torna em louvor, a fé se prova genuína. Porque é quando reconhecemos que o plano de Deus é um plano eterno, como foi lido aqui em 2 Coríntios. É quando reconhecemos que esses sofrimentos são leves e momentâneos. É quando reconhecemos que mesmo, ainda que soframos, precisamos ser obedientes a Deus. Porque nossa obediência é uma resposta temporal, é uma resposta aqui
no presente, a obra eterna de Deus, a obra que transcende o tempo, a obra que transcende esses poucos anos de vida que nós temos. O sofrimento precisa resultar em louvor. Nos últimos versículos, no versículo 8, no versículo 9, diz: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Deus se faz conhecido por meio da fé que Ele coloca em nossos corações. Deus se faz conhecido por meio das obras, por meio da obra que Ele faz em nossas vidas. Por isso mesmo, no meio das provações, nós somos alegres. A salvação das nossas almas, ela será alcançada pela misericórdia de Deus. Não pelas nossas obras, não por uma esperança vazia, mas pela misericórdia de Deus, que fez a obra da santificação, fez a obra da redenção por Cristo, que faz a obra da santificação por meio do seu Espírito Santo que age em nós até o último dia, por meio da sua mão que nos protege. Concluindo, meus irmãos, a gente precisa entender de maneira definitiva, e quando a gente fala de maneira definitiva, não é que a gente vai refletir nisso agora e daqui até o nosso último dia a gente não vai ter mais dúvida com relação a isso, porque hoje, nessa data, a gente colocou isso na nossa mente. Não. Isso é algo que precisa ser repetido nas nossas mentes todos os dias. A gente precisa entender que Deus não está improvisando. Deus não está respondendo a alguma coisa que está acontecendo e Ele dá um jeito. E a gente erra, Ele dá um jeito. E a gente sofre, Ele dá uma consertada. Não é assim que funciona. Deus não está improvisando. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. E segundo, eu escrevi aqui uma frase que eu lembrei daquela música, né? O acaso vai me proteger? O acaso não vai te proteger. O acaso também não vai te condenar. Quem vai te proteger é Deus. É a mão poderosa de Deus que vai te proteger. Deus protege eternamente os seus. Vamos ler aqui o texto que se encontra em João, versículo 10. Falando um pouco sobre a proteção de Deus. É um texto que é conhecido, mas é importante ser lido novamente. Importante que a gente tenha esse texto nas nossas mentes e pronto para abrir e ler e colocar nossa cabeça no lugar. Quando Cristo se apresenta como bom pastor, Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Ninguém pode nos arrancar da mão de Deus. Ninguém
pode enganar os nossos ouvidos, porque nós ouvimos a voz de Cristo e o seguimos. Ele é o nosso pastor, Ele nos protege, Ele nos mantém na sua mão. E por último, conhecer a Deus por meio da fé resulta em amor e louvor. Conhecer a Deus, saber de todas essas coisas que nós ouvimos hoje, sabermos da justificação, da santificação, sabermos da regeneração, sabermos da nova vida em Deus, sabermos da esperança que nós temos na vida eterna com Cristo, sabermos de todas essas coisas, que essa vida que nós vivemos, os sofrimentos que nós passamos, são leves e momentâneos, precisa resultar em louvor a Deus. Isso precisa ser forte demais para ser contido dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações. Isso precisa extravasar. Precisa ser anunciado. Deus precisa ser louvado, porque Ele é grande demais para ser contido. Ele é grande demais para ficar apenas no entendimento. Ele é grande demais para que isso vire um fluxograma, para que isso vire setas, uma justificação que aponta para a santificação. Isso não pode ser só um quadro com setas e organizando o que aponta para quê. Isso é o homem livre da morte. Isso precisa resultar em louvor, em amor ao Cristo. Vou finalizar, irmãos, com um texto de Salmos 118, do 14 ao 29. Se os irmãos quiserem abrir. Salmos 118, 14 ao 29. O salmista, de maneira profética, fala de tudo isso que nós falamos aqui. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Esse é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus. Fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus. Graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Amém, irmãos? Que essa mensagem fique gravada em seus corações. Que o nosso Deus possa nos firmar através da obra do seu Espírito todos os dias no seu caminho. Nós somos protegidos por esse Deus. Amém?